Eu queria começar falando com vocês sobre o tempo, né? Existe um paradigma de que, será que o fato de eu já ter 45, 50 anos, 60, eu consigo organizar minha vida financeira? Será que eu ainda consigo aprender a organizar o meu dinheiro? Eu tenho uma vida de ações, de comportamentos, né? Ao lidar com o meu dinheiro, agindo de uma determinada forma, será que hoje eu consigo ressignificar isso, criar uma nova metodologia? E eu queria dizer para vocês que sim, sempre nós podemos modificar a forma como nós fazemos as coisas. Sempre é tempo de mudança, de estabelecer um novo comportamento. E o tempo, quando a gente fala de maturidade, muito pelo contrário, né? A maturidade, ela traz a sabedoria, ela traz a vivência. Com a sabedoria que a maturidade traz, nós conseguimos sim recuperar muito do tempo que nós perdemos, às vezes, com decisões equivocadas na nossa vida financeira, na vida de modo geral, né? Mas aqui, especialmente na vida financeira. Então, dá tempo sim, independente da idade que você esteja, e agora é o melhor momento. Eu, sinceramente, acredito que não existe acaso. Não sei se vocês acreditam que exista, mas eu não acredito. E se existisse, esse seria um acaso, né? Esse conteúdo ter chegado a você, essa informação, muitas vezes, naqueles momentos em que você está angustiado, angustiada, você pede uma luz, né? Pede alguém que possa te dar um caminho, e aí chega esse conteúdo para você. Então, não existe acaso. Ok? E para fechar essa história do tempo, é muito interessante, né? Se eu disser assim para você, te dar o seu telefone e falar, olha, entra no Instagram, no Facebook, você fica ali 15, 20 minutos, não vê o tempo passar, o tempo voa. Mas se eu te disser, fica 1 minuto sem respirar, como é que vai ser essa percepção do tempo? Provavelmente você não vai conseguir ficar 1 minuto, né? Ficar 30 segundos, 40 segundos e com muito esforço. Então, o tempo tem muito a ver com como nós o percebemos. E por falar em tempo, eu queria colocar na tela o depoimento de uma pessoa muito especial, uma senhora forte, professora aposentada, que tem uma vida de realizações incríveis aí na área da educação, mas que se enrolou com as suas finanças. E eu queria colocar o depoimento dela para vocês. Trabalhava com o primeiro grau todo, depois eu trabalhei com o segundo grau também. E fui coordenadora pedagógica. Minha vida é escola. Eu amo o que eu faço, sempre amei o que eu fazia naquela época, que eu trabalhava, e agora eu continuo amando. Eu costumo falar com Deus na hora das minhas orações que vai arrumando uma turminha para mim lá no céu, porque quando eu chegar lá eu vou dar aula, eu quero dar aula. E se for para eu voltar nesse planeta aqui, é para ser professora de novo, que eu amo, e hoje eu tenho um meio de sobrevivência. O dinheiro nunca foi suficiente, nunca. Eu trabalhando 3 horários, tendo um salário, não digo muito bom, né, que professor não ganha muito bem, mas um salário que me dava condição de ter o que eu queria ter e dar o que eu queria dar para as minhas filhas. Porque eu não controlava, eu não sabia o que era controle. Como eu já disse, eu era descontrolada, eu via e comprava. Não queria nem saber se o dinheiro ia dar para pagar no final do mês. Se não desse, eu pedia emprestado. Nem sei quantos empréstimos eu cheguei a ter, nem sei. Porque era assim, acabava o empréstimo, começava outro. Então, eram muitos os empréstimos. E eu sempre estava endividada. Paguei dívidas que eu adquiri, mesmo depois de aposentada. Nessa época, quando eu descobri, a minha filha já trabalhava, ela começou a trabalhar cedo e
ela aprendeu a lidar mais rápido com o dinheiro, era muito cautelosa com as dívidas e tudo. Então ela falou, mãe, nós temos que dar jeito nisso. Aí começamos por fazer uma listagem de todas as dívidas que eu tinha para pagar no final do mês e ver e fazer negociação com todas as entidades, com o banco, com a financeira, com a ajuda da minha filha, eu comecei a pagar minhas dívidas. Parei com aquela compração de roupa, de coisas desnecessárias e fui pagando aos poucos, Hoje, graças a Deus, eu consegui ficar livre das minhas dívidas. Então, pessoal, eu resolvi colocar esse depoimento, porque é muito interessante, ela tem 77 anos, né? Essa pessoa super especial, organizou a sua vida, ela começou a sua organização financeira com 71 anos. Então, ou seja, sempre é tempo para a gente poder parar tudo e traçar um novo caminho, um novo foco, uma nova forma de se relacionar com o nosso dinheiro. E eu queria contar a minha história para vocês, né? Eu tenho 50 anos, então eu sou uma madura falando para maduros. Eu sou administradora por formação e empreendedora por opção. Eu comecei a trabalhar muito cedo e com os meus 25 anos, eu já tinha reserva, eu já tinha carro, eu já estava voltando de uma viagem aí que eu tinha ido aprender inglês e tudo com meu dinheiro, porque eu comecei, na verdade, eu estudei em escola pública toda a minha vida. Eu sou filha de professores, a Maria Imaculada é a minha mãe, né? Eu pensei bastante se eu colocava esse depoimento para vocês, mas como ela é a história, a materialização de que é possível você mudar, né? Quando você coloca foco, eu falei, vale a pena colocar o depoimento dela. E então eu sou filha de professores, né? Minha mãe é professora de português, o meu pai também, meu pai é professor universitário, e eu cresci naquele meio ali de crenças, e meu pai, ele achava que o dinheiro era a raiz de todo o mal, a relação não era muito positiva, estava sempre reclamando, quase com uma postura de sovina mesmo, de muito econômico. E a minha mãe, ela queria dar tudo para a gente, gastava tudo, mesmo que para dar tudo para a gente, ela usasse um dinheiro que não era dela, né? Porque quando a gente faz empréstimos, quando você utiliza o cartão de crédito, quando você vai para o cheque especial, você está usando um dinheiro que não é seu, né? Então, crescer nesse ambiente me fez crescer achando que eu tinha que começar a trabalhar, ganhar dinheiro e gastar tudo, né? Nunca passou pela minha cabeça a questão de tenho que fazer reservas, eu preciso de me planejar. E com 25 anos eu já tinha tudo, né? Eu tinha uma boa renda, nunca tive dificuldade de fazer o dinheiro chegar, mas eu não tinha educação financeira. Então, eu não aprendi a lidar com o meu dinheiro adequadamente. E o que aconteceu? Eu entrei num projeto super empreendedor, eu tinha mais ou menos 26 anos, e nesse projeto empreendedor eu precisava estar com a minha vida muito organizada, para não misturar o meu dinheiro com o da empresa, que é o que muitas vezes acontece com um empreendedor, para ter uma reserva, ajustar o meu orçamento para entrar naquele projeto, né, dar 2, 3 passos ali atrás, para no momento que a coisa estivesse andando, eu pudesse voltar com o meu padrão. Quer dizer, nada disso eu fiz, e o que aconteceu? Para quem já tinha 2 apartamentos, carro, etc. e tal, eu fui gastando meu patrimônio. E com 35, 36 anos eu estava exatamente quebrada. E é muito interessante, gente, que mesmo sendo uma pessoa extremamente assim, estudiosa, independente, realizadora, uma profissional de muito sucesso, em momento nenhum eu falei, gente, eu preciso de parar para cuidar do meu dinheiro. Porque eu estava sempre, não tenho tempo, e aí é a casa, é marido, é filho, é a mulher, né? Especialmente, ela tem muitos papéis, e eu não parava para organizar, não parava para cuidar do meu dinheiro, né? Nem tinha o insight que poderia ser
essa é a razão de todos os meus problemas. O fato é que eu fui parada pela vida, porque aquele processo de eu entrar no cheque especial, entrar no cartão de crédito, pedir empréstimo, aquilo foi causando um adoecimento, né? Eu tinha enxaqueca crônica, eu tinha refluxo, hemorroida, dor de cabeça quase todos os dias, ansiedade, até num ponto que eu falei, não dá mais. Não dá mais. Aí fui aprender educação financeira, na época nem se falava disso, né? Ler muitos livros, fazer muitos cursos, levou tempo, gastei dinheiro, mas eu aprendi a cuidar do meu dinheiro. E no momento que eu aprendi a cuidar do meu dinheiro, aquilo foi tão marcante para mim, porque eu comecei a olhar, né? Porque quando a gente passa por uma situação, você abre um filtro e começa a olhar que outras pessoas podem estar vivendo isso também. E eu comecei a perceber que isso era uma coisa comum. As pessoas não tinham isso como um foco, cuidar do dinheiro, administrar adequadamente o dinheiro. E começou a nascer um desejo assim de ajudar. Depois veio esse evento, né, com a minha mãe, que a gente ajudou ela a se organizar, e também, eu conto até no meu canal, tem um vídeo que fala, eu tenho uma corretora de seguros há 24 anos, é um tipo de seguro que a gente faz um planejamento financeiro, e ali a gente sabe quanto que a pessoa ganha, gasta, como que ela lida com o dinheiro. E era muito marcante também essa vivência que eu tinha com meus clientes, acompanhando a vida deles por mais de 2 décadas. Eu percebi assim, que algumas pessoas, mesmo com uma renda mais baixa, elas conseguem guardar, viajar, ter um bom padrão de vida, e outras pessoas que às vezes com uma renda de 6 dígitos têm uma renda elevada, um padrão elevado, filhos estudam em excelentes escolas, mas deve a casa, deve o carro. Se acontecer alguma coisa, elas estão extremamente vulneráveis, não conseguem crescer o patrimônio, não conseguem fazer reserva. Isso tudo por quê? Comportamento, né? Então, naquele momento, lá atrás, começou a nascer um desejo muito grande de ensinar a educação financeira. Então, essa é a minha história, e agora eu estou materializando toda essa experiência, toda essa vivência de anos, né? São mais de 20 anos aí trabalhando com planejamento financeiro. E eu queria, então, começar falando para vocês sobre o passo a passo para a gente organizar a nossa vida financeira. Mas antes de falar do passo a passo, primeiro eu queria dar uma dica, se vocês tiverem um caderno, um papel, uma caneta, pega aí, porque eu tenho certeza que vai ter vários insights aí nessa noite. Mas antes de falar do passo a passo, eu queria falar para vocês do que vocês precisam de parar de fazer. Eu acho assim, que se isso que eu vou falar para vocês agora, né, parar de fazer determinadas coisas que não funcionam, porque se funcionasse, você não estaria com a sua vida desorganizada, só isso já vai valer a noite, tá? Mas eu vou um pouco além e vou dar também o passo a passo do que funciona. Então, vamos começar do que não funciona. Eu costumo dividir educação financeira em 2 pilares: o pilar comportamental e o pilar estrutural. Na verdade, tudo é comportamento, né, gente? Mas, para facilitar, eu chamo de pilar estrutural como o dinheiro está na sua vida hoje. Você está devendo? Qual o seu nível de endividamento? O que você tem de renda? Você está planejando a sua aposentadoria ou já aposentou? O que você tem? Qual que é o seu padrão de vida? Qual que é o fluxo do dinheiro na sua vida? Então, esse é o pilar estrutural. E o pilar comportamental é efetivamente o seu comportamento. E eu chamo de comportamento não só a ação, mas como você pensa, como você elabora aqui e como você expressa no mundo a forma como você lida com o dinheiro. Porque por trás de cada compra, por trás de cada atitude, tem um conjunto de pensamentos, de crenças, né, que nos move. Então, essa parte eu chamo de comportamento. Então, vamos começar falando de comportamento. O que você tem que parar de fazer para agora? Porque não funciona. Se funcionasse, você não estaria com a sua vida desorganizada. Eu coloquei minha colinha aqui para não esquecer de nada. Então, a primeira coisa que eu acho fundamental é você parar de querer agradar os outros, né? Eu queria que vocês refletissem sobre isso, quão danoso, é como se fosse uma violência emocional que a gente faz com a gente mesmo quando você quer agradar as pessoas, né? A gente vai criando papéis ali, máscaras, que chega num ponto que você não sabe onde que você está mais. E agradar, quando a gente vai para as finanças, é dar tudo que seu filho quer. Seu filho está com 40 anos, ele volta para casa, volta com o neto, ou filha, né? E você vai fazer de tudo. Agora você fazia para o filho, você vai fazer para o neto. Você
fazer aquela máscara de que você precisa estar com um carro novo todo ano, porque todo mundo que está ali do seu lado, mesmo que para isso você tenha que pagar boletos e mais boletos, né, 60 prestações, porque você tem que trocar de carro, porque o ambiente que você vive está todo mundo trocando de carro. É isso, são máscaras. E aí a gente leva isso para a vida financeira e vamos criando um problema. Então para com isso. Para de querer agradar, que você não vai conseguir agradar, ok? No final você acaba arrumando, você fica com 2 problemas, porque você não agrada, como você vai agradar todo mundo, e o segundo, você acaba criando um desequilíbrio nas suas finanças, porque você se perde nesses papéis, né? A segunda coisa muito importante que eu acho, e aí, na verdade, é uma vida, né, de trabalhos comportamentais aí, que seria parar de se culpar. Em que sentido a culpa, gente? É insanidade você querer voltar no tempo, né? Você está hoje com 60 anos ou 50 anos e falar, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu tomei essa decisão? Eu deveria. Claro que a gente tem que aprender com as nossas escolhas, mas você ficar se chicoteando o tempo todo, se culpando o tempo todo, não resolve. Muitas vezes você chegou onde você chegou porque você fez o que você deu conta de fazer, e é isso aí. Só você sabe o preço que você já teve que pagar pelas suas escolhas, né? Só você sabe o preço que você teve que pagar, o quão danoso foi. Então, assim, para a gente consertar a vida financeira, é aceitar como ela está, focar no que precisa de ser feito, né? E bola para frente. É o olhar para frente que traz a mudança. E não ficar se chicoteando. Porque aí vem a questão da autoestima, da autoconfiança. A terceira coisa que você tem que parar, que não funciona, né, é ficar se comparando. E essa comparação, na época que a gente está, né, ela acaba, a internet é maravilhosa, nós estamos aqui hoje, né, falando com gente do Brasil inteiro, por causa da internet, mas ao mesmo tempo, ela traz a história da comparação. Você encontra ali no Facebook ou no Instagram aquele amigo seu de infância, aquele colega de faculdade que você não vê há anos e, de repente, ele está muito melhor que você do ponto de vista financeiro. E aí você começa a se comparar. E aquilo ali funciona ou como algo paralisante, né? Em que você se sente pior ao lidar com as suas finanças, e muitas vezes a compra errada, o impulso, vem como um conforto, como um carinho com você, né? Ou, muitas vezes, funciona para deixar você mais deprimido, né? Com uma estima não muito legal. E é muito importante que você traga o seu poder de volta para poder arrumar essa casa, né? Poder esse que você tem. A outra coisa, gente, essa para mim, assim, eu diria que é a principal. Quando eu for falar das coisas que funcionam, dos comportamentos, o vitimismo. E eu sei que vitimismo, a gente imagina aquela pessoa que fica o tempo todo ó dia ou azar. Não, o vitimismo ele é sutil, né? Então, assim, para com isso, para de achar, por exemplo, que a cuidar do seu dinheiro é o seu marido que sabe, ou a sua esposa que sabe, porque ele é economista, porque ele é contador, ou o seu filho, né? Se você tivesse rodeado de bons conselhos, talvez a sua vida não estivesse desorganizada. Claro que também você pode estar rodeado de bons conselhos e não estar ouvindo, né? Tem um pouco disso. Mas assim, se você, presta atenção nisso que eu vou falar, se você é capaz de fazer o seu dinheiro chegar na sua vida, se você materializa o dinheiro através do que você entrega para o mundo, que é o seu trabalho, as suas habilidades, o que você consegue conquistar, você consegue cuidar do seu dinheiro. O que você precisa para cuidar das suas finanças? Somar, multiplicar, dividir, muitas vezes nem precisa disso. Quantas pessoas que são analfabetas e que cuidam muito bem do dinheiro. Então, o dinheiro é muito mais comportamento do que matemática. Às vezes, a probabilidade de um psicólogo, né, de um sociólogo lidar com dinheiro é maior do que, às vezes, com um economista. Não tem a ver com curso superior, né? Tem a ver com comportamento. Tanto é que, provavelmente, se eu te der aquele dinheiro que você precisa nesse momento para quitar todas as suas dívidas e organizar a sua vida, se simplesmente te entregar agora e você resolve, se você não mudar o seu comportamento, que é o que trouxe essas dívidas para a sua vida, daqui a 2, 3 anos você está devendo tudo de novo. Né? Então, para com isso, para com essa posição de que você não sabe, assume o comando. Se você não sabe, nós vamos aprender. Tem um passo a passo, ok? E, para fechar,
E aí essa vai para aquelas pessoas que conseguem aumentar, né, o professor, a pessoa, às vezes, o profissional da área da saúde, né, que pode, por exemplo, colocar um plantão, o professor que pode dobrar, né, ou o profissional liberal que pode, né, aumentar suas horas de trabalho. Essa vai para essas pessoas. Para com essa coisa de que você tem que trabalhar mais. É contraintuitivo isso, né? Mas não é trabalhando mais, né? Igual a Maria Imaculada, né? Trabalhava 3 horários, saía de casa às 5h30, voltava às 11 horas da noite, porque fazia dívida, dobrava mais para poder pagar a dívida, e não resolvia. Não resolve. Pelo contrário, você vai arrumar um problema. Por quê? Você não vai ter tempo para você, para o seu autocuidado, vai acabar com a sua saúde, não vai ter tempo para fazer boas escolhas, vai fazer tudo correndo, não é isso? É correndo, 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 e sempre fazendo más escolhas. Não vai ter tempo para os seus filhos, para ensinar a educação financeira para eles, para conviver com eles. Muitas vezes o que eles estão precisando não é de mais uma roupa, é da sua presença. Então, para com essa coisa de que tem que trabalhar mais para resolver a vida financeira. Não é por aí, né? É claro que, vamos fazer uma aspas aí, se você hoje não tem dinheiro para poder, está faltando dinheiro para pagar aquelas necessidades básicas, que eu diria, de água, luz, telefone, supermercado, sacolão, padaria, não porque você encheu a sua vida de dívidas e aí está faltando, não é isso. Se você não, de fato não tem, aí sim, você está com um problema num pilar que eu vou falar, que é o pilar do dinheiro que chega, ele é um pilar estrutural. E aí você precisa de parar tudo, entre aspas, né? Você precisa de abrir o seu olhar. Até no meu curso eu apresento essa possibilidade de rendas extras, de uma mudança de atividade profissional paralela, né? Para que você traga mais dinheiro para a sua vida, ok? Tirando esse caso, não é trabalhando mais que você vai resolver o problema das dívidas, ok? Então, para com isso. E na parte estrutural do dinheiro, né, que nós falamos do comportamento, agora vamos falar do dinheiro mesmo. Para de fazer remendo na sua vida financeira. O que é remendo na vida financeira? Vamos imaginar, você está lá na sua casa e aí tem uma goteira no teto. Está chovendo, começa a pingar uma goteira. O que você faz? Você vai lá, põe o balde. E aí enche demais, você vai lá, coloca o pano. E aí suja, continua sujando o chão. O que você faz? Bota um plástico. Vai resolver, gente? Não vai resolver, né? Pelo contrário, daqui a pouco o teto vai desabar, se você não chamar um especialista para ver o que está acontecendo, que está tendo vazamento no teto. Quer dizer, é uma atitude ali paliativa que você criou, mas se você não for na raiz do problema, você não vai resolver o problema do vazamento. E na vida financeira? É empréstimo. O dinheiro não deu, o que você faz? O empréstimo consignado. Aí faz um, faz dois, pega o outro que não é consignado para caber, vai lá, entra no cheque especial, no cartão de crédito, e não trabalha na raiz do problema, né? Não resolve a raiz. Então, para com isso, anota isso. Não é remendando que a gente vai resolver. E assim, isso é tão sério que é uma cultura nossa brasileira, né? O remendo. A gente reproduz isso na nossa vida também, né? Então, uma reflexão importante. Outra coisa que é contraintuitivo, mas não vai ficar anotando cada cafezinho que você toma na rua, cada água mineral. Não é assim que a gente conserta a vida financeira da gente, que a gente organiza, né? Cria fluxo. Por quê? Você, num primeiro momento, sim, como uma estratégia, que eu vou falar, inclusive, ali na frente, que é a estratégia do inventário, você junta tudo e faz o inventário e anota. Mas depois, você viver anotando pequenas coisas é muito sofrimento, gente. É muito sofrimento, né? Primeiro que é como se você estivesse dirigindo, olhando só para o retrovisor o tempo todo. Para com isso, né? Não vamos ficar olhando para o retrovisor, que não vai resolver. E a outra coisa é a questão do tempo, né? Sabe essa história da gente falar do tempo? Né? Eu não tenho tempo para cuidar do meu dinheiro, eu não tenho tempo para olhar para as minhas finanças. Tempo, na verdade, é prioridade. Então, enquanto você não olhar, não integrar, né, o dinheiro como parte da sua vida ali, essa história não vai se resolver, né? Você vai fazer péssimas escolhas, vai ser vítima desse sistema financeiro que é cruel, né?
é o segundo a maior taxa de juros do mundo, e não vai funcionar, né, pessoal? Não vai funcionar. Então, se isso não funciona, o que funciona, né? Vamos falar, então, do passo a passo, dos pilares, né, de uma vida financeira organizada. Então, são 4 pilares, eu divido no meio, pilar comportamental e pilar estrutural. O pilar estrutural é o dinheiro que entra, o dinheiro que sai e longevidade e risco. No dinheiro que entra, na parte estrutural, a gente chama de fluxo de caixa, né? Dinheiro que entra e sai. Mas eu gosto de dividir porque, às vezes, é aquilo que eu disse, você está com um problema na entrada, né? Vamos falar primeiro do pilar comportamental. Eu digo que para organizar a nossa vida financeira, você precisa de 7 comportamentos, mas 2, basicamente, que é o que eu vou me aprofundar, porque os outros eu vou só citar. No meu canal tem alguns vídeos também, que são essenciais, que é o pilar da autorresponsabilidade e da autonomia. Gente, a autorresponsabilidade é aquilo que eu falei lá atrás, sem ela, você não consegue fazer nada nessa vida. Quanto mais na área nas suas finanças, porque a responsabilidade é responder por, é ser capaz de responder, de trazer a responsabilidade para você, né? A ação. Porque quando você olha e coloca que a culpa é do governo, a culpa é do meu pai que não me ensinou, é a culpa do meu trabalho, que eu trabalho muito, é a culpa da minha família, do meu marido. Claro que você pode ter um impacto disso tudo, a influência, mas quando você terceiriza isso, você terceiriza também a solução. Você coloca fora de si a solução para os seus problemas. Então, para a vida financeira, isso não funciona. Enquanto você não entrar no palco, assumir o papel principal, não vai resolver, né? Então, a autorresponsabilidade e a autonomia. A autonomia é ser capaz de resolver por si só, né? Tomar atitude, tomar a dianteira. Por isso que não adianta ser, eu preciso da opinião do meu marido ou da minha esposa, eu preciso disso. Gente, você já está na maturidade. A maturidade traz essa sabedoria, essa certeza de que, poxa, se não funcionou até agora, não vai funcionar. Não dá para... se você tem tentado sozinho e não está dando conta, então você precisa de um método, precisa de um auxílio, precisa de alguém que já passou por essa estrada, um mentor para poder te auxiliar. Então, ter essa capacidade de tomar as decisões. E os outros 5 comportamentos é autoestima e autoconfiança. Uma está muito ligada à outra, né? Quando você fala de finanças, a autoconfiança ela nasce quando você aprende, né? Se você tomou várias decisões, fez muitos empréstimos, está desorganizado, a autoconfiança fica abalada mesmo, né? Você fica até com medo ali e se acha um nada com aquilo. Eu já ouvi, pra você ter uma ideia, de médico falando, olha, esse negócio de dinheiro não funciona. Até para aumentar o preço da minha consulta, é minha assistente que fala. Não dá, né, gente? É o seu dinheiro, é o seu tempo. Dinheiro é tempo, é vida. Ele é uma ferramenta que te conecta com tudo que você é capaz de materializar no mundo. Então, se você é capaz de trazer, você é capaz de gerenciar. É importante você subir no palco e assumir. Então, quando você começa a aprender ali, vem a autoconfiança, a autoestima automaticamente. Você passa a se olhar de uma forma diferente. E aí vem a autoconsciência, autoconhecimento, ou seja, você conhecer, assumir o papel. E no caso do autoconhecimento e da autoconsciência, que nasce com esse autoconhecimento e o conhecimento também das finanças, ele é muito importante você saber os sabotadores, porque é muito importante a gente integrar a sombra, né? Aquele lado que a gente, poxa, eu não faço muito bem isso aqui, eu tendo a querer comprar demais. Eu, por exemplo, Ellen, gosto de coisa boa. Eu não gosto de ficar comprando coisa que não seja coisa boa. E imagina eu lá atrás com as finanças organizadas. Eu já gostava de coisa boa, mas sem planejamento, eu sei disso. Eu sei dessa sombra minha às vezes. Então eu tenho que acompanhar ali, olha, né, lá atrás. Eu gosto de coisa boa, mas eu preciso planejar para comprar bem. E você? Quais os seus gatilhos? Quais os seus sabotadores? Essa consciência e esse conhecimento ele é fundamental. Porque no momento que você ignora, não quer olhar, joga para debaixo do tapete, aí fica pior, né? Porque todos nós temos as sombras, a sombra e a luz. Então, autoconhecimento, autoconsciência. E o último que eu acho importantíssimo, né? Para quem está na maturidade, então não dá mais, chega, que é o autocuidado. É muito importante a gente aprender a cuidar da gente.
não é isso? É muito importante você ter tempo para cuidar de você. Porque quando você não tem tempo para cuidar de você, o que acontece? Tudo vai para comprinha. Ou então você vai ficar com o seu dinheiro ali, você está na maturidade, às vezes já está até aposentado, não cuida de você direito, está cuidando de todo mundo. Muitas vezes para ser reconhecido, amado, aceito. Não cuida da sua saúde, vai começar a cuidar das finanças, cortando as coisas que você gosta. A primeira coisa, aí não tem lazer, não tem nada. Então, o autocuidado é essencial. E no pilar estrutural, quais são as ações para a gente poder organizar a vida financeira através do pilar estrutural? Então, a gente tem o pilar comportamental. Para começar a sua organização financeira, é importante você se conhecer, conhecer seus sabotadores, as fraquezas, saber o que falta, o autocuidado mesmo. No meu curso, o primeiro módulo é o módulo da saúde financeira, que é onde você faz os diagnósticos. E no outro pilar, o pilar estrutural. Bom, renda que chega, né? O fluxo do dinheiro que chega, ou seja, o dinheiro que está chegando, ele não é suficiente, porque realmente a sua renda está muito baixa e está faltando para as coisas básicas, ou porque você se enrolou ali, né, com cartão, com dívidas, e aí está faltando. É uma questão de organização. Então, se na parte da renda, existem pessoas, né, uma grande amiga minha, que é a Annelisa Yamaguchi, que ela tem um curso só sobre mudança de carreira. Então, muitas vezes é mudança de carreira, às vezes é você ter uma nova profissão, às vezes porque você escolheu algo para fazer lá atrás que já não te representa mais, aquilo não te traz felicidade. Então, a renda que chega, ela é sofrida, gente. Existem leis, né? Leis em relação ao dinheiro, leis da prosperidade, igual leis da física. Na física, se você jogar um objeto para cima, ele vai cair, não adianta. E na prosperidade é a mesma coisa. Se você está o tempo todo reclamando, não gosta do que você faz, pelo amor de Deus, primeiro que é terrível trabalhar com uma pessoa que não gosta do que faz. Porque nada que faz direito, né? E segundo, porque o dinheiro não vai ter fluxo. Não está na hora de pensar, independente da sua idade. Quantas vidas a gente não pode não ter numa vida? Essa não é a temática de trabalho meu, mas no meu curso eu ensino a abrir o mundo de possibilidades, dicas de renda extra, dicas de profissões que você pode utilizar o seu capital intelectual, ok? O segundo pilar é o pilar, de fato, que aí é a base, inclusive, do meu método, é a questão do dinheiro que chega, como que está estruturado. Existe uma coisa, gente, que eu sei que isso é básico, né? Eu vou falar aqui, mas é o básico que a gente esquece, né? Bora lá. Se você ganha 5 mil e gasta 5.500, não vai funcionar. Da onde que vai vir esses 500? De um dinheiro que não é seu. Onde você vai pegar esse dinheiro? Cartão de crédito, que é um empréstimo, cheque especial, empréstimo consignado, que os juros é baixo, né? Mas só de juros você paga a dívida 2 vezes. Então, não funciona. Então, o primeiro passo para organizar a vida financeira, na parte estrutural, o seu mapa, que eu chamo, seria no meu curso, mas o orçamento, o seu fluxo de despesas, ele não pode ser maior do que o que você ganha. Não pode. Então, como que você faz agora, nesse momento que você está, independente de como você estiver? Uma estratégia, a primeira estratégia, anota aí, que eu chamo de inventário. É neste momento que você vai fazer um inventário da sua vida, de todas as despesas. O inventário das despesas e o inventário das suas dívidas, se você tiver, né? E como é que você faz esse inventário? Vai listar mesmo, vai tirar aí 2 horas do seu tempo, trancar na sala, falar, gente, não me perturba, pega o seu extrato, pega cartão de crédito, pega boleto, tudo a forma como você gerencia as suas finanças, não sei como que é, junta tudo e anota ali todas as suas despesas. Você precisa de reconhecer aquilo ali, como é que está a sua vida. E a mesma coisa você vai fazer com as dívidas. Qual que é o valor da parcela, qual que é o prazo, né, que eu tenho para pagar, qual que é o valor da dívida que eu fiz lá atrás, o valor inicial, né, para a gente até calcular juros, porque muitas vezes você pode trocar dívidas, que foi o que a Maria Imaculada fez, ela trocou dívidas, reduziu pela metade, só trocando, negociando.
E aí, depois que você reconheceu, isso é semelhante à metáfora de você... Imagina quando você vai para algum lugar, vai fazer uma viagem, você coloca no GPS. O que é a primeira informação que você tem que colocar no GPS? Qual é a primeira informação? Aonde você está. Onde? Qual que é a sua localização? Então, quando você faz esse inventário, o que você está fazendo? A sua localização. Para você tomar uma ação, você primeiro precisa saber reconhecer o terreno, né? Gente, eu sei que isso dói, dependendo de como está a sua vida hoje, dependendo, às vezes você não fez a vida inteira, às vezes você não quer nem fazer isso porque você tem medo de não dar conta, né? Pelo menos comigo era assim. Quando eu estava lá naquela confusão, eu não queria nem olhar para aquilo causava um sofrimento tão grande para mim, assim, de não saber o que fazer, de olhar para aquilo e falar, não vou dar conta, aí eu prefiro ir seguindo e deixa a minha vida me levar, e pega mais um empréstimo, né? Mas vai por mim. No momento que você fizer isso, vai doer um pouquinho ali, mas você vai olhar para aquilo ali, vamos chamar aquelas coisas erradas que a gente fez de M, tá? Você vai olhar para aquele AM ali e vai falar, nossa, essa é a minha situação. Aí você vai integrar isso, né? Vai aceitar aquilo ali, o processo de aceitação. E agora? Qual que é o próximo passo? Porque para dar o próximo passo, você tem que saber onde você está, né? E aí o próximo passo eu chamo de mapa. E o que é um mapa, né? Você vai construir o mapa ali da sua vida financeira, que é o que vai caber nesse mapa. Porque se você está gastando mais do que você está ganhando, você precisa ajustar. Senão você não vai conseguir sair do lugar. Muito pelo contrário, vai aumentar o problema, né? Porque o problema ele nunca fica parado, né? Ou ele diminui ou ele aumenta, né? Então, você vai ter que ajustar. E esse ajuste, ele é muito pessoal. Vai passar por valores, daquilo que você considera importante. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para outras virem. Você vai ter que repensar, será que esse processo de cuidar de todo mundo e não cuidar de você é um processo de culpa? O que acontecia comigo, pelo menos, mesmo sem poder, ajudando todo mundo. Mas eu me enrolando ali, e eu não podia, não sabia falar não, né? Muitas vezes é porque você vai ter que tirar coisas que você, às vezes, não consegue ver sem, por exemplo, te dar um exemplo, carro, né? E carro é um filho. Você gasta 30% do valor dele para manter um carro. E, às vezes, será que precisa? Será que não dá para, durante um tempo, você dar um passo atrás ou 2 passos para depois você retomar? Você vai ter que fazer escolhas. Porque vai ter que caber matemático. Senão você vai continuar perpetuando o problema, aumentando o problema, pegando mais empréstimo, mais juros. E em relação ao que está lá de dívidas, vai ter que caber depois. A primeira coisa que você tem que organizar é a parte do seu gasto sem as dívidas ali. Tem que estar tudo ajustado, e aí você vai encaixar de acordo com o que sobrar ali. Algumas dívidas vai, de repente, até que esperar um pouco, né? Então, é assim que você organiza essa parte estrutural. E na hora que você for fazer esse mapa, é importante, inclusive, já deixar um espaço para a reserva. É onde eu vou entrar em longevidade e risco. Ah, mas mesmo devendo, eu tenho que quitar tudo primeiro para fazer reserva. Não, a reserva tem que começar agora. Isso no meu método eu ensino, é libertador. Porque você vai quitar suas dívidas, mas você paralelamente vai começar a fazer reserva, mesmo que com menos um pouco. Porque se vai lá, negocia suas dívidas e depois acontece um imprevisto acontece a todo momento, você não consegue honrar. E aí você tem um problema muito maior. Depois que você fez o mapa, aí você vai criar uma linha do tempo. Essa linha do tempo é encaixar conseguir olhar para a sua vida ao longo do tempo ali, dos meses, e aí você vai perceber em que momento que você vai quitar a dívida X, a dívida Y, e aí você, nossa, vai dando uma sensação maravilhosa. Vai sobrando mais dinheiro, você vai ver o horizonte, né, da sua vida mudando. Isso é muito importante, a linha do tempo. Ok? E o quarto pilar seria o pilar da longevidade do risco. O que seria isso? O risco, gente, acidente, doença acontece em casa, acontece no trabalho, acontece o tempo todo. Nós estamos aí na pandemia, né? A pandemia veio trazer esse assunto com muita força, né? Ou seja, se a sua principal fonte de renda é o seu trabalho, e o seu trabalho depende 100% da sua saúde, que garantia que você tem
que amanhã nada vai te acontecer. Então, mesmo você com dívidas, mesmo você com a vida assim, é importante você encaixar uma proteção, um risco, um seguro de vida, ok? Claro que ele vai acompanhar o que está sobrando aí, mas é muito importante, porque ele vai ser aquela reserva financeira materializada caso aconteça alguma coisa com você. Isso tudo tem que caber no seu mapa. E aí a gente vai ter que fazer escolhas. E então, na longevidade, um outro aspecto, então você tem risco é a longevidade. Para quem já aposentou, muitas vezes você chegou na aposentadoria, e isso é muito comum, tá, gente? Tá de boa, porque assim, a gente fica se culpando, mas assim, educação financeira não ensina-se no Brasil, né? E muitas vezes, imagina, quem já é aposentado não teve educação financeira praticamente nenhuma. E muitas vezes não se preparou para isso. Aí aposentou, teve uma queda na renda e não conseguiu ajustar o padrão ainda de vida, de gastos. Isso precisa de ser feito. E ajustar, inclusive, as expectativas, porque às vezes você já aposentou, mas os filhos estão lá, os filhos grandes, dependentes, e você tem que voltar. Não que você não possa trabalhar, tá? Eu, pelo menos, assim, eu quero trabalhar até 7 dias antes da missa, eu amo trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é você, muitas vezes, está cansado, quer já dar uma parar, né? Está aposentado, mas tem que continuar trabalhando porque o custo de vida está muito alto. Então, tem que parar, planejar para que você possa viver essa fase desfrutando do que precisa, né, gente? Do que a vida nos oferece. Nossa, ontem eu parei para resolver um problema e eu estava vendo, parei do lado de uma agência da CVC e vendo ali, olha, viajar para um hotel super bacana no Nordeste, com tudo incluído, pagando 10 parcelas de 126. Olha que legal, com passagem aérea, com tudo. E você não pode viajar. Porque nos questionários que eu recebi, todo mundo quer ter essa tranquilidade. Então, peraí, né? Vamos resolver isso, para que você possa desfrutar, cuidar mais de você. E para quem está a caminho da aposentadoria e ainda não fez nada, que tem gente que não fez nada mesmo. Às vezes tem uma renda lá de 10 mil e contribui com um salário mínimo. Né? E já está com 50, 52 anos. E quer parar aos 65. Que conta é essa que não fecha? Vai ter que alinhar expectativas. Né? Então, para você estar com a vida financeira organizada, vamos fazer isso antes para você não chegar lá e ver que não tem mais tempo, que você realmente vai passar necessidade, vai depender de alguém, né? Porque você não planejou. E existe como planejar agora, né? Milhares de alternativas, ok?